Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 15, o versículo 4. Assim está escrito: Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. O Senhor Jesus, ensinando aos seus discípulos e trazendo as últimas instruções, fazendo o comparativo, como ele sendo a videira verdadeira, o Pai, o lavrador, os judeus, os ramos e nós, as varas. E ele coloca em 3 pontos aqui o cuidado que se deve ter com esta videira, para que ela possa produzir. No versículo 2, ele diz o seguinte: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa aquela que dá fruto. Então, a árvore que não dá fruto não deve permanecer, deve ser tirada do local. A árvore que dá fruto, ela deve ser limpa. Existe, às vezes, algumas coisas que se apegam à árvore, que se não for limpa, se não for tirado, os frutos dela poderão minguar e diminuir a quantidade. Então, o que Jesus diz é que aquela que dá fruto, ela precisa ser limpa para que dê mais fruto. E isso é natural. Nós vemos na agricultura tudo aquilo que é bem cuidado, que as pessoas têm aquele cuidado necessário, a recompensa vem com a frutificação abundante. Então, limpando a que dá fruto, ela vai dar mais fruto. E quando chegamos no versículo seguinte, que nós encontramos aqui na palavra de Deus, no versículo 8, ele diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Então veja, dar fruto, mais fruto e muito fruto. E ele condiciona esta frutificação quando esta vara está ligada na videira. Porque toda vara que está ligada na videira, o natural dela é produzir fruto. Sendo limpa, vai produzir mais fruto. E na continuidade, ela vai produzir muito fruto. E o versículo 4 parece que tem sido chave para que estas coisas aconteçam. Porque ele diz o seguinte: estai em mim e eu em vós. Então, uma integração. Está em mim e eu em vós. E ele diz: como a vara de si mesma ou por conta própria, sem estar ligada na videira, ele diz que ela não pode dar fruto. Assim também, ele diz: vós, quer dizer, nós, hoje, né? Se não estivermos ligados na videira, que é o Senhor Jesus Cristo, não tem como produzir frutos para a glória de Deus. Então, a condição é estar ligado em Cristo. Então, vamos refletir falando sobre devemos permanecer em Cristo. E no versículo 7, o Senhor Jesus aprofunda um pouco mais, quando ele diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ele fez o comparativo da videira com os ramos, com as varas, e agora ele está dizendo que na nossa ligação espiritual com o Senhor Jesus, ele entronizado em nós, nós devemos estar
ligados a ele, e as suas palavras devem estar entronizadas em nós. Quando acontece esta harmonia de nós estarmos em Cristo e as palavras dele estarem em nós, cumpre-se o que ele disse: está em mim e eu em vós. Então, quando nós permanecemos em Cristo, então podemos ser considerado uma vara que dá fruto, que quando limpa vai dar mais fruto, e na continuidade ela vai dar muito fruto. Que tipo de vara somos nós? Que tipo de vara é você nesta videira que é o Senhor Jesus? Você é aquela vara que não dá fruto? Ele disse que vai ser cortada e lançada fora. Você é aquela vara que dá fruto? Ele vai cuidar e limpar para que você dê mais fruto. E à medida em que você vai continuando, estando ligado a ele, a palavra dele ligado em você, você vai dar muito fruto. E com isto, o Pai vai ser glorificado. Então, quando cremos em Jesus, nós recebemos 3 coisas que vão nos ajudar a permanecer em Cristo. Primeiro, nós recebemos o perdão. Nós precisamos, porque nós estávamos imersos em pecados. Pecado no corpo, na alma, no espírito, de toda sorte, no pensamento, na palavra, nas ações. Então há necessidade do perdão. Como estávamos condenados, nós agora em Jesus recebemos a promessa da vida eterna. A promessa que Deus nos deu, que Deus nos fez, foi esta: que ele nos deu a vida eterna. E a vida eterna está em Cristo Jesus. Jesus, João registrou aqui no capítulo 17, dizendo o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O Senhor Deus deu a Jesus o poder de conceder a vida eterna aos que creem no seu nome. E também o poder de permanecer em Jesus. O único poder necessário na nossa vida para nos manter unidos, ligados e em harmonia com o Senhor Jesus é o poder do Espírito Santo. O próprio Jesus disse que ele viria em seu nome, ele viria para dar testemunho de Jesus, ele falaria a verdade e nos guiaria por todo o caminho estabelecido pelo Senhor. Então, quando cremos em Jesus, nós recebemos o perdão, recebemos a vida eterna e recebemos o poder para que possamos permanecer no Senhor Jesus Cristo. Ele disse: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, vos nomeei, para que vades e o quê? E deis fruto. E o vosso fruto permaneça para a vida eterna. Então, o fruto tem ligação com a vida eterna. Então, tendo este poder que vai nos ajudar a permanecer em Cristo, nós precisamos agora aceitar a nossa responsabilidade com relação à salvação. Jesus disse aqui: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, as condições que nos faz permanecer em Cristo são pelo menos 4 condições. Primeiro, conservar a palavra de Deus no coração e na mente. Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós,
Onde é que a palavra de Deus fica na nossa vida? No nosso coração, no nosso interior. Lá ela fica aprofundada entre a divisão da alma e do espírito e conhece toda a intenção do coração. É lá. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então esta é a primeira condição: conservar a palavra de Deus no coração e na mente. Segunda, cultivar o hábito da comunhão constante e profunda, ou seja, permanecer no Senhor. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Não se pode dar fruto se não estiver ligado na videira. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, e esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Terceiro, nós precisamos obedecer os ensinos de Jesus, que estão registrados no Evangelho, e permanecer no seu amor. Ele sempre diz: permanecei no meu amor, assim como eu tenho permanecido no amor do Pai. Então é nosso dever também permanecer no amor do Senhor Jesus, mediante os seus ensinos. E quarto, conservar a nossa vida limpa, sem nenhum embaraço, sem nenhuma impureza, sem nenhuma imoralidade, sem nenhuma corrupção. Porque o Senhor Jesus disse que a vara que dá fruto, ela precisa ser limpa, precisa passar por uma limpeza. Para quê? Para que produza mais fruto. E à medida em que ela vai alimentando-se da videira, ela vai produzir muito fruto. Então, há necessidade de atentarmos para estas condições. Primeiro, conservar a palavra de Deus no coração e na mente. Segundo, cultivar o hábito da comunhão constante e profunda. Terceiro, obedecer os seus ensinos e permanecer no seu amor. E quarto, conservar a nossa vida limpa. Agora, quando nós permanecemos em Cristo, conforme ele diz aqui: estai em mim e eu em vós, quando há esta permanência em Cristo, novas e grandes oportunidades vão se abrir diante de nós. E é exatamente ali que vai aferir a nossa comunhão sincera e verdadeira com o Senhor Jesus, a submissão, fidelidade e lealdade. Porque ele não vai abrir oportunidade a quem não é leal, a quem não é fiel. Então, é o resultado também de permanecer em Cristo. E assim, o que é que vai acontecer? Nós passaremos a produzir os frutos que se fizerem necessários. Ele disse que ele nos escolheu para que nós pudéssemos ir e dar fruto, e o nosso fruto permanecer, a fim de que tudo quanto em seu nome pedimos ao Pai, ele possa conceder. Então, frutos que permanecem, não são frutos que se perdem, são frutos que vingam, que vão e que dão o resultado esperado. Agora, pensando em nós, como é que está a nossa ligação como vara na videira que é Jesus? Nós estamos integrados a ele, estamos alimentando da seiva de Jesus, que é a sua palavra. O Espírito Santo está tendo atuação na nossa vida. Se isso está acontecendo, nós estamos no caminho certo para produzir fruto, muito fruto, quer dizer, fruto, mais fruto e, por fim, muito fruto. Como está a nossa permanência em Cristo? Como está a sua permanência em Cristo? Você está permanecendo nele? Você está produzindo frutos?
ou você se tornou uma vara infrutífera? Veja que Jesus disse que a vara que não dá fruto, ela será tirada. Mas a vara que dá fruto, ela passará por uma limpeza e vai produzir mais fruto. E na sequência ela vai produzir muito fruto. Em que nível você está? Naquele que não dá fruto? Naquele que dá fruto? No terceiro que dá mais fruto? E no quarto que dá muito fruto? Em qual deles eu e você podemos estar definidos? Os que não dão fruto serão cortados, lançados fora. Os que dão fruto passarão por a limpeza e vão produzir mais fruto. E na continuidade vão produzir muito fruto. E nisto Jesus disse: é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Então, devemos permanecer em Cristo, uma vez que, ao crer no Senhor, recebemos o perdão, a vida eterna e o poder de permanecer nele. Este poder desperta em nós a responsabilidade que devemos ter com relação à salvação. As condições que nos farão permanecer em Cristo é, primeiro, conservar a palavra de Deus no coração e na mente. Segundo, cultivar o hábito da comunhão constante e profunda. Terceiro, obedecer os ensinos e permanecer no seu amor. E quarto, conservar a nossa vida limpa. Isso vai nos abrir oportunidades e nós então vamos aprofundar nesta comunhão com o Senhor e passaremos a produzir frutos que serão para a glória de Deus. Se porventura você não está produzindo fruto, procure estar ligado na videira e produzir frutos para a glória de Deus. Se você está produzindo, não se contente só em produzir fruto, mas permaneça firme para que produza mais fruto e siga mais adiante para produzir muito fruto. E com isto, o Senhor será glorificado. Pensa, reflita e decida em que nível você está e veja o nível que você precisa chegar é produzir muito fruto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.